Oi pessoal, sou Miguel Chain, mais um vídeo pro Diário do Culturismo. Sem dúvida nenhuma, a Dragon's Lair tá fazendo o maior sucesso, só se fala dela. A gente tem a academia ali que tem uma atmosfera incrível, com muita gente boa reunida, mas o mais importante de tudo isso é que é uma academia muito bem equipada, com muitas máquinas. Tô tentando trazer um convidado especial aqui para falar um pouco mais pra gente sobre essa academia, mas enquanto isso não acontece, a gente vai ver um pequeno vídeo aqui do Jay Cutler mostrando algumas máquinas únicas, especiais e bem diferentes que tem lá, pra gente entender um pouco melhor como que é esse ambiente. A máquina é bem interessante, esse banquinho aqui para fazer remada, olha só que interessante, tem um suportezinho para deixar o halter, tem a linguetinha para colocar uma barra também, caso você vá fazer com barra. Quem faz exercício sabe quanto é difícil, né? Pegar um halter do chão, pegar outro, já sozinho é complicado. Alguém tem que passar para fazer com barra, nem se fala. Então isso aqui dá praticidade. Só que o Jay poderia ter, talvez, aqui, né? Quem sou eu para corrigir o Jay, né? Mas enfim, poderia ter colocado esse banco um pouco mais alto, porque como a gente vê, vou voltar um pouquinho aqui, quando a amplitude fica maior, os halteres tendem a bater aqui embaixo. Então o banco talvez pudesse ficar um pouquinho mais alto aqui, para ele poder se alongar e para ele poder ter mais amplitude. Aqui ele tem que girar a mão na pegada neutra para que a anilha passe aqui no meio e ele tenha essa amplitude. Mas a ideia é muito interessante, é um banco bem legal, eu usaria isso aqui com toda certeza se eu estivesse por lá. A próxima máquina, essa máquina de crucifixo aqui, tinha uma máquina dessa similar a essa antigamente lá na Gold Gym, na Colosseum Gym. Era uma máquina de crucifixo, não era tão idêntica assim, mas é uma máquina muito boa, parece que tem uma mecânica boa, a gente tem uma contração excelente aqui, tem essa articulação aqui no cotovelo que permite ajustar a diferença de tamanho de braço, né? Então o cara mais baixinho, braço mais curto, o cara mais alto, braço mais longo. É uma máquina bem interessante e diferente. Outra máquina é essa nave aqui, né? Esse avião. Olha só esse tríceps francês, eu nunca vi uma máquina tão grande, tão larga aqui assim, ó, de tríceps francês. Tudo bem que os caras lá são grandes, mas eu não sei se exageraram um pouco aqui nessa máquina. Porém, parece ser uma máquina também muito boa, com uma mecânica muito boa. Ó, o Jay fazendo, o tríceps dele tá fenomenal, né? A barra aqui é uma barra W acoplada, que você pode pegar mais fechado ou mais aberto. Olha só aqui uma visão mais lateral. Olha só. O banco aqui ele é bem reto, então quem costuma ter problema no ombro, dor no ombro, essa posição aqui, ou pouca mobilidade, não é uma posição tão legal assim, pode causar algum incômodo, e aí seria legal jogar o quadril mais para frente. Será que a gente tem uma tomada aqui dele mais aberta para a gente ver o banco? Você que tem dor no ombro, o braço aqui ficaria num ângulo muito reto aqui em relação ao tronco, se você joga o quadril um pouco mais para frente. Tudo bem que vai desencostar um pouquinho aqui, mas bem estabilizado, certinho, não tem problema nenhum. Você joga o quadril mais para frente e vai melhorar esse ângulo aqui, o seu braço vai ficar menos inclinado em relação ao tronco e vai ser melhor aí, mais tranquilo para o seu ombro. Muito legal essa máquina também. Agora, essa maquininha aqui de mergulho, cara, olha que máquina legal. Dá para regular aqui o encosto do banco. Tem um pegadorzinho aqui, eu achei muito massa. Uma coisa interessante, vou pausar aqui, é o seguinte. Aqui é o eixo do movimento, aqui é o peso. Quando o braço está flexionado, tríceps alongado, as anilhas estão mais perto aqui. Então o braço de resistência da máquina está menor, aqui tem menos peso sendo gerado. Conforme você empurra, o eixo vai girando e o peso vai ficando cada vez mais longe do ponto de apoio aqui da alavanca, aumentando o braço de resistência. Tem alguns movimentos, alguns músculos que têm uma linha de força ascendente. O que é isso? Conforme você vai contraindo o músculo e fazendo o movimento, esse músculo vai sendo capaz de gerar cada vez mais e mais força devido à arquitetura muscular de fibras, devido à articulação óssea, etc, etc. Geralmente, tudo que é de empurrar tem uma linha de força ascendente. Imagina só então que seu supino, aqui embaixo, você tem menos força do que aqui em cima. Tanto que, se fizer só metade do supino, do meio para cima, você vai conseguir carregar muito mais peso do que você descer bastante aqui. Porque aqui embaixo, você é capaz de gerar menos força conforme você sobe, você está conseguindo gerar mais força. Uma barra, ela tem o peso linear, o peso da barra não muda nunca. Então vamos usar um negócio hipotético aqui. Tem vídeo sobre isso no canal, vou deixar aqui para vocês o link. Hipoteticamente, vamos dizer que aqui embaixo eu consigo gerar 50 kg, aqui em cima eu consigo gerar 80 kg. Quanto eu vou usar na barra para amplitude completa? 50, porque se eu puser 80, quando eu chegar aqui embaixo eu não tenho como gerar 80, a barra vai cair em cima de mim e não consigo fazer o peso. Então eu tenho que usar sempre o menor peso que minha amplitude permite eu fazer. Então eu vou 50
vou subindo, por isso que fica muito mais fácil em cima. Por isso que quando vai terminando a série de supino, por exemplo, ou de leg press, ou de agachamento, tudo que a gente tem que empurrar, conforme o cara vai cansando, a amplitude vai diminuindo sempre para cima. Dorsal é o contrário, é muito mais fácil gerar força com o músculo alongado, quanto mais ele contrai, vai ficando cada vez mais difícil. Então, quando a gente fala de puxador, remada, etc., a gente fala que tem uma linha descendente. Mais uma vez, tem vídeo disso aí no canal, onde eu explico com muito mais calma e com muito mais exemplos. Voltando aqui ao Jay, então, é o seguinte, o tríceps ele consegue gerar muito mais força quanto mais ele vai sendo estendido. Então, quando ele está aqui, ele gera menos força, o peso está mais próximo da máquina, do ponto de apoio, o braço de resistência é menor, a carga gerada é menor. Conforme a gente vai empurrando e contraindo o tríceps, conforme o músculo vai chegando numa parte da amplitude que ele é mais forte, o peso vai ficando mais longe do ponto de apoio, aumentando o braço de resistência e gerando mais resistência para o músculo. Então a gente fala que a linha de carga da máquina, ela segue a linha de força do músculo, o que é muito bom. Então ele vai ser mais leve quando o músculo gera menos força e mais pesado quando o músculo consegue gerar mais força. Tá no pump, hein, Jay? Aqui uma outra máquina muito falada, o Jay não usou, mas é sempre bom a gente falar, que é um belt squat, um agachamento com cinto. É a mesma ideia, olha só, conforme ela levanta, ela consegue gerar mais força, o peso vai ficando mais longe do ponto de articulação, vai ficando um braço de resistência maior e gerando mais sobrecarga, o que é ótimo. A ideia da máquina é a seguinte, quando a gente faz agachamento, a gente põe o peso aqui, a barra nas costas, essa barra gera uma tensão na coluna, primeiro uma compressão, quando a pessoa desce aqui, a barra está aqui, então ela tem uma compressão e depois um cisalhamento, as artérias tendem a escorregar para frente, porque tem um peso aqui que está caindo aqui, e isso pode gerar um problema. A pessoa pode aqui ter uma curvatura na coluna, gerar uma hérnia e tal. Muita gente acaba tirando do lugar as costas por isso. Muita gente não faz agachamento pesado porque tem ali a coluna lombar meio zoada e tal. Então o que acontece? Qual que é a teórica saída para isso? Vamos fazer um agachamento com cinto porque o peso deixa de ficar aqui e está preso no quadril. O peso estando preso no quadril não vai gerar problema nenhum na coluna. Não é bem assim, pessoal, porque é o seguinte... Esse peso está preso no quadril, mas está preso através de um cinto que está envolvido aqui lá na coluna lombar. Então, quando isso aqui puxa para baixo, ele faz uma linha de força curva aqui. Então, ele está puxando sempre a lombar para frente, fazendo uma anteversão de quadril. Então, tem que tomar cuidado com isso. Quando usa muito peso, essa cinta aqui vai começar a puxar a coluna lombar para frente, fazer a pessoa empinar a bunda e talvez tirar a coluna no lugar. Acontece, é bem frequente, já vi alguns casos aí de lesões de pessoas fazendo um belt squat muito pesado, porque é muito forte no leg press, aí vai fazer isso aí também tem força, não consegue estabilizar a coluna, porque como não tem peso aqui em cima, não se preocupa com o bracing, e aí acaba tirando aqui, tendo um deslocamento de vértebra, alguma coisinha assim chata. Hérnia de disco pode acontecer, é um pouco difícil acontecer, porque a gente tem um ligamento aqui, isso aqui é a coluna, vista de lado, aqui é a parte de trás da coluna, aqui é a parte anterior, parte da frente da coluna. As hérnias de disco acontecem sempre para trás, aqui. Tem uma compressão aqui, a hérnia estoura para trás, porque a gente vê que não tem proteção nenhuma. Pela frente tem o ligamento longitudinal anterior que protege, ele impede uma ocorrência de hérnias. Pode acontecer, mas tem que ser um negócio muito louco aqui. Então, imagina só, aqui, ó, ela tá ao contrário a coluna, a vértebra, né? Mas aqui, ó, é quando a pessoa tá fazendo aquele agachamento que ele tá com a bunda para dentro, com a lombar toda curvada para trás. Feio. A coluna vai pressionar aqui a parte da frente da vértebra e o disco vertebral tende a se deslocar para trás e isso pode, com o tempo, gerar uma hérnia de disco. O contrário, como é o caso aqui acontecendo aqui, como a coluna está nessa posição, com a bunda empinada e o quadril em anteversão, a gente tem esse caso aqui, ó, que é uma compressão no disco aqui atrás e o disco tende a se deslocar um pouquinho para frente. Mas como a gente viu, tem o ligamento anterior que impede uma lesão mais grave. Só que pode ainda ter um deslocamento de vértebra, pode ter uma lesão de subluxação, alguma coisinha assim na sacroiliaca. Sempre é um risco. E olha só essa imagem, pausa. Quando ela está aqui embaixo, tem uma linha de força gerada aqui, ó. Então o peso já não está mais no quadril, puxando o quadril para baixo. O peso está todo na coluna lombar dela, puxando a coluna lombar para frente e para baixo. Isso pode ser um problema, então tomem muito cuidado com isso. Essa máquina aqui é menos problemática
porque essa cinta aqui é muito larga e ela consegue distribuir a pressão e a força mais uniformemente ao longo da região lombar toda. Se fosse uma cinta mais estreitinha aqui, seria problemático mais ainda. É legal a máquina? É legal a máquina, mas tem que ter muito cuidado, tem que fazer o bracing, tem que ficar atento e tem que ter uma bela execução. Pô, cara, olha essa maquininha aqui. Adivinha do que é essa máquina? Vai fazendo aposta e adivinha. Olha só, cara. É supino? Não, é uma remada, cara. Olha que loucura. Olha que máquina legal, velho. Essa aqui eu fiquei apaixonado. Essa aqui foi a máquina que eu mais tive vontade de experimentar. Muito interessante esse conceito, essa mecânica. Você deita do banco de barriga para baixo. Tem ali os pegadores para fazer uma remada, você pode colocar as anilhas, muita segurança, bastante apoio, estabilidade e você consegue fazer uma remada com sobrecarga, com bastante peso, sem expor tanto assim a sua coluna, porque de repente você já fez um monte de remada mais básica, mais livre ao longo do treino e no fim você quer só isolar, só massacrar ali, você pode deitar ali e isolar só as costas sem se preocupar em posicionar a coluna, alguma coisa assim. Achei muito interessante mesmo essa máquina aqui. E essas foram as máquinas diferentes aí, interessantes que eu encontrei na Dragon's Lair. Deve ter muito mais, obviamente, é uma academia muito rica, muito diversa, mas eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam dessas máquinas. Já usaram alguma delas? Já viram alguma delas no Brasil? Conta pra mim nos comentários. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Valeu!